Solteiros, casados, enrolados, noivos, pais e filhos. Nossa aula já começou. Pai e mãe são as duas pessoas que mais nos influenciam desde que nascemos. Aprendemos com ambos, mas cada um tem o seu jeito de ensinar. Mesmo que às vezes as circunstâncias não permitem um pai presente, não podemos afirmar que eles não fazem falta. Pelo contrário, os pais nos cobram a maturidade mais cedo e às vezes são os próprios vilões da história, né? Eu aprendi muito com meu pai, que está aqui hoje e vai me ajudar na aula. Pai, obrigado por participar da Escola do Amor hoje. Eu que tenho que agradecer por essa oportunidade, né? Muito importante hoje saber que eu posso fazer parte e tenho feito parte da vida de vocês e vocês da minha. Então, vamos aprender muitas lições hoje, vamos compartilhar aqui, falar coisas que talvez nunca falamos antes, né? Nunca trocamos antes e vamos ver o que vai sair. Eu já conheço os dois, mas vocês aí de casa ainda não, né? Então, eu apresento a vocês o seu Celso, meu sogro, marido da dona Lilian. E agora nós vamos voltar ao tempo e saber como era ser pai do Renato naquela época. Esse da capa aqui é o Marcelo. O Marcelo Cardoso, é o mais velho. Ele mora no Brasil? Não, mora em Portugal. Mora em Portugal. Esse aqui não nega, essa carinha aqui não nega. É o Renato e o Pierre é o mais novo. E esse gorduchinho aqui? É o Renato. Com um aninho aqui. Olha que legal. Um aninho. Então agora que a gente já viu o Renato bebê, a gente vai conhecer algumas curiosidades que nunca foram mostradas antes. Como era o Renato adolescente? O Renato era mais, vamos dizer assim, cordato. O Renato era mais... Ele aceitava muitas coisas. Depois, então, ele queria discutir os assuntos, né? Já os outros irmãos, não. Já queria discutir imediatamente. E ele mantém isso até hoje. Por incrível que pareça, quando eu falo com ele por telefone, que são poucas vezes, ele fala sim, não, tá bom. Quer dizer, não há aquele... Meio econômico nas palavras. Em tudo. Aí põe econômico nisso aí. O Renato era o menino estrela da casa, né? O bom aluno, o irmão que não dava muito trabalho, que não judiava muito de mim, porque quem me judiava muito era o mais velho, né? O Renato sempre foi o apaziguador da casa, sempre foi o menino estrela, né? Que sempre recebia estrelinha das professoras e não dava trabalho nas reuniões de colégio. Minha mãe só voltava feliz para casa, não era como eu e meu irmão mais velho. Enfim, o Renato era o menino prodígio, digamos assim. Sempre foi. Para nossa invejinha. Seu Celso, me conta, o Renato era bom de garfo? Sim. Muito bom de garfo. E faca também, pode pôr no meio. Por exemplo, café da manhã. Quantos pãezinhos mais ou menos eram consumidos? 10 pãozinhos da manhã e 10 pãozinhos da tarde. 20 pães por dia? Por dia, era o consumo diário de pão, podia dizer assim, o café da manhã e o lanche da tarde. E depois dessa comilança toda, dessa refeição toda, o que ele fazia? Aí corriam lá pro quintal, e eu talvez jogava até um pouquinho de bola e depois deitava no chão ali para dormir. O Renato dormia naquele canto e o Marcelo nesse lado aqui. É algo que vai trazer muita lembrança, sabia? Esse momento aqui vai trazer muita lembrança para ele, porque eles vão lembrar de não só dos momentos bons, mas também dos momentos ruins. E nos momentos vagos, assim, o que o Renato gostava de fazer? O negócio dele era estudo, era trabalho, estudo. Daqui na sacada dá pra gente ver. Antigamente tinha um campo aqui, e é onde eles jogavam bola. Nossa, muito diferente do que é hoje. Muito, não tem nada a ver com aquele tempo lá atrás. Mas é aqui que eles brincavam, era a diversão dele. O que foi o Renato como filho? Olha, tudo que eu falar do Renato, ou dos meus filhos propriamente dito, eu ainda vou ficar devendo. Eu acho que eu só posso dizer para Deus, muito obrigado. Quer dizer que esse aqui, então, era o quarto do Renato?
dos meninos, chamado quarto dos meninos, né? Ah, os dois dormiam aqui? Sim, os 3 praticamente, né, dormiram aqui. Dominava o pedaço, a gente não entrava aqui, que era o quarto deles realmente. Tem alguma coisa guardada do Será Renato? que eu devo mostrar? Por favor, a gente quer Meu ver. Deus. Nós todos queremos ver. Olha, aqui tem algo do tempo dele. Aqui. Mas tem um segredo aí dentro. Opa, qual é esse segredo aqui, desse lado? É, não sei se eu devo falar. Tan, 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 tan. Vocês querem ver? Eu quero. Vamos ver. É isso aqui, ó. A minha caixinha Nossa, de o surpresa. que é isso aqui? Posso pegar? Pode. Gente, é a caixinha do Eu que tesouro. fiz essa caixinha. Essa era uma caixa que ele mesmo fez. E só Tá vivia trancada, não. Só vivia trancada. Pode abrir? Pode. Mas tem alguma coisa aqui dentro? Então hoje não tem mais nada, não. Não, ai que... Essa caixa é uma caixa de lembrança. uma caixa vazia. É, Mas ficaram as lembranças. foi ele que fez, foi ele que nunca mais abriu isso aqui. E o que ele guardava aqui dentro? Adriano, não me pergunta que nós não sabemos. É segredo. Não, nós nunca tivemos conhecimento do que era guardado aí. Então, ó, deixa eu falar uma coisa. Então a gente vai perguntar pro Renato no estúdio o que ele guardava aqui dentro. Será Eu que ele acho vai que é o contar melhor. pra gente? Ó, talvez sim, talvez não. Não, Renato, o que tinha nessa caixinha aqui? Pois é, agora eu tô surpreso, não sabia que vocês iam trazer essa caixinha. Aqui não tinha nada de grandes segredos, aqui era cartinha de namoradas, cartinha de namoradas, às vezes um dinheiro extra que a gente guardava, então não tinha nada assim, acho que era mais... Nada comprometedor, não, era mais questão assim de criar assim, ser um espaço só meu, porque numa casa com 4 filhos, você quase não tem privacidade. Então a gente tinha aquele negócio, não, isso aqui ninguém vai encontrar. Eu não era só eu que tinha essa caixa, meu irmão mais velho, o Marcelo, também tinha essa caixa, e às vezes a gente ficava doido para saber o que um tinha na caixa do outro. Então era mais assim, nesse sentido. Seu Celso, normalmente a gente, antes de ter um filho, a gente idealiza, né, que tipo de mãe, que tipo de pai nós queremos ser. O senhor mudou, o senhor idealizou, o senhor foi essa pessoa para o Renato, para os outros filhos? Sabe, Cristiana, eu não tive pai. Eu propriamente posso dizer que eu não conheci meu pai. Então, evidentemente, um casamento é o propósito de alguém criar uma família. E a família, ela inclui marido e mulher, esposa e filhos, que faz a complementação da família. Evidentemente que no início, tudo, vamos dizer assim, que eu podia e tanto a minha esposa pudesse fazer, nós fazíamos. Mas nós aprendemos com nossos próprios erros, muitos erros foram cometidos, até por falta de experiência. Porque quem casa sem experiência, principalmente hoje muita gente já está muito mais informada o que é um casamento, o que significa um casamento. Mas lá atrás, 40 e poucos anos atrás, nós não tínhamos experiência nenhuma. Não tínhamos, vamos dizer assim, ideia do que era um casamento. O casamento era ter vamos dizer assim, uma mulher e um marido dentro de casa e acabou. Arroz, feijão e acabou. Mas a gente não era instruído para isso, né? Mas em termos de filhos, não. Em termos de filhos sempre foi, vamos dizer assim, algo que nós damos e sempre demos o que tínhamos para dar. Mas é evidente com muitos erros na vida. Eu acredito que não só o Renato, como o Marcelo e os demais, a Viviane e o Pierre, esperavam muito mais de mim. Porque nós não somos somente o espelho, nós somos o exemplo deles para o futuro. E eu acredito que eu tive etapas na vida dos nossos filhos, etapas boas, ótima, ruim e pior. Né? Eles tiveram um momento de alegria comigo, satisfação do pai, mas ao mesmo tempo tiveram decepções. Essas coisas, às vezes, os filhos, né, o senhor ter falado aí agora, que os filhos às vezes esperam muito dos pais. Por um lado, é um pouco injusto, né? Embora a gente entenda, né, que um filho que não tem tanta experiência espere mais do adulto. A questão é que muitos adultos não sabem como, né? Você não tem um manual de como ser um pai, de como ser uma mãe. E mesmo se tivesse, cada criança é diferente, cada família é diferente. As circunstâncias, tudo, né? Como é que você lembra, Renato? Agora eu vou fazer a pergunta para o Renato, né? O que te marcou nessa fase na infância?
Na minha infância, eu acho que a gente pode dividir a infância entre o antes e o depois da quebra da nossa família, né? Que foi até os 12 anos. Exato. Até os 12 anos, eu posso dizer que nossa infância foi muito boa, no sentido de que a gente, diante dos limites, a gente vivia unido, a gente passeava sempre que podia, ia na praia, né, ia num sítio, alguma coisa. O meu pai nunca foi muito expressivo de mostrar carinho, mostrar afeição, mas sempre ali presente, sempre aquela coluna, né, aquela pessoa firme que a gente sabia, o pai chegou. Na hora, a minha mãe sempre fazia um bom trabalho de fazer a gente respeitar a figura do pai. Então, você deve isso a ela também. Muito disso, porque ela sempre em casa nos criou e sempre, apesar dos problemas entre vocês, que as fricções que haviam de vez em quando, ela sempre fazia a gente respeitar você, por mais que houvesse problemas. Então, nós sempre olhávamos para o nosso pai com aquela imagem. Não, ele é o pai chegou, o pai falou que não, então é não. O pai falou que sim, então pode. Então, sempre foi assim uma coisa muito estruturada. O senhor era muito rígido com os filhos? Demais. Mas isso era bom? Olha, eu não posso dizer que eu sou bom, porque quem devia falar... Era bom isso, Renato? Né? Mas eu sempre fui rígido, eu sempre cobrava muito. A disciplina nos ajudou muito. Eu vejo dessa forma. Na minha época, em criação dele, eu queria que eles, adolescentes, fossem adultos. E não tem como fazer isso. Eu não posso passar a minha mentalidade para um jovem de 12, 13 anos. Eu acho que todo pai, toda mãe falha aí. Muito, ali, não todos, mas a maioria. Porque Sim. a gente, às vezes, o senhor teve que amadurecer muito rápido, porque o senhor não teve pai. Exato. Né? Então o senhor esperava que os seus filhos, que já tinham pai, amadurecesse como o senhor amadureceu sem o pai. Porque a gente espera isso dos filhos, né? Sim. E acaba que é injusto, porque aquela criança não está na mesma situação que a gente estava na idade dela. Então, realmente, mas é uma coisa que você só vai aprender depois que já errou, né? Mas a gente pode dizer que as pessoas dizem aí fora que os pais criam os filhos, né? Mas muitas vezes é o contrário. Os filhos criam os pais. Eu acho que os pais, muitas vezes, ainda bem jovens, quando têm filhos, os filhos vão amadurecendo os pais, forçam os pais a amadurecer, forçam os pais a pensar de maneira diferente. E aí é que encontra, às vezes, uma certa decepção, porque os pais ainda não estão muito maduros, como você falou, você não sabia nada, 40 anos atrás você não sabia nada. E com essa imaturidade, comete-se muitos erros. Pela própria imaturidade, por não ter aprendido. E eu imagino para você que não teve pai, agora ter que ser um pai que você nunca teve, você nunca soube o que é. Então, aquilo faz com que às vezes os filhos fiquem decepcionados com os pais, porque os pais também erram, os pais cometem erros, tanto pai quanto mãe. E aí o filho fica, poxa, minha mãe é assim, meu pai é assim, mas não entende que o próprio pai e a mãe estão aprendendo ao passo que estão criando os filhos. E os próprios filhos vão amadurecendo os pais, né? Quer dizer, é uma troca. O pai ensina o filho ensina o pai. E é importante os dois terem essa consciência. É como no casamento, né? Você vai aprendendo durante o casamento a ser uma esposa, a ser um marido. Você não casa já sabendo, eu já sei como é ser uma esposa. Então é assim. Mas vamos ver então agora a adolescência, como é que foi a adolescência do Renato e como eles se relacionavam nessa época. Na infância, quando o Renato era criança, os meninos todos eram crianças, como você era como pai? Nós era muito, vamos dizer assim, dado um com o outro, a gente brincava muito. Eu fazia papel de cavalinho aqui com eles. Era um início, vamos dizer assim, de uma família alicerçada, apesar das circunstâncias, mas nós tínhamos um ambiente muito alegre, muito feliz, com eles crescendo e nós buscando os nossos objetivos. Então nós tínhamos aqui um lar, verdadeiramente um lar. E isso começou a mudar depois de um tempo? Sim, eu comecei a mudar, Teve momentos, sim, que eles mais precisavam de mim, eu não estava perto, eu não estava do lado, eu não estava junto, não é?
na pré-adolescência deles, teve um momento que eles passavam, vamos dizer assim, necessidade, porque eu não me preocupava muito com eles. Necessidade foi de amor mesmo, né? Daquele contato entre pai e filho, filho e pai. Eu tinha abandonado a casa, não me interessava por mais nada. Para mim era algo que a rua era a minha casa, a rua era que importava para mim. E o que o senhor lembra nessa fase que o senhor fazia de pior, que mais te marcou, tenha marcado mais a eles? Acredito que o pior momento, talvez para ele, talvez não, com certeza para ele, foi quando eu proibi de ele entrar aqui. Eu disse para ele que ele não ia comer mais nem um caroço de arroz aqui. Que ele podia e teria que escolher ou o pai ou a igreja. E ele chorando, ele falou para mim: eu não escolho você, pai, e nem a igreja. Eu vou escolher a Deus. Isso marcou muito, que ele tinha mais ou menos 13 anos. 13 anos. Mas ele falou aquilo com tanta certeza que, vamos dizer assim, ao meu ver, ele estava me desprezando. Mas hoje eu vejo que ele estava até nos ajudando. Ajudando a ele e ajudando a nós. Pela decisão que na época eu censurei, achava que era radical. Poxa, dar preferência a uma igreja, simplesmente uma igreja, e desprezar o pai. Então isso marcou muito. E o que ele fez? Ele foi morar na igreja. E nessa época, nem morando aqui eu estava. Nem morando aqui eu estava. Eu tinha uma outra vida completamente diferente. Não é? Então, quer dizer, eu imagino que ele, para onde ele foi, ele não ficou perdido. Ele estava no caminho certo. Só que eu não via isso. Assim como marcou também a data de casamento dele. Foi muito, vamos dizer assim, difícil para mim quando ele veio me pedir para casar. Mas vocês tinham contato nessa época? Não. Mesmo sem contato ele veio falar? É porque ele era de menor ainda. Então eu tinha que ter autorização do pai. E eu falava para ele, falei: você sabe que eu não sou teu pai. Você fez a escolha. Então ele falava para mim, falou: pai, mas eu preciso. Ele ia na minha empresa, lá no meu escritório, não vinha aqui, né? E eu falava: não, eu não tenho nada com você. Você não é para mim que você tem que pedir autorização. Até também quando eu soube com quem ele ia casar, piorou. Eu achava que eu era o certo, que eu tinha razão, que eu que sabia tudo, e eu não sei nada até hoje. Todos eles foram um exemplo para mim, em época ruim, péssima, e eles nunca, vamos dizer assim, abandonaram a casa deles. Pelo contrário, o Renato foi uma pessoa que passou momentos muito difíceis. E se ele conseguiu continuar em pé, é porque ele tinha um objetivo, ele tinha uma meta, e essa meta ninguém mudou. Cada dia que passa eu tenho aprendido muito mais com ele do que ele que aprendeu comigo quando jovem ou criança. Isso eu posso ter certeza. Bom, então a gente já viu que o seu Celso aprendeu muito com o Renato. E você, Renato, o que você aprendeu com seu pai? Bom, fica difícil a gente numerar tantas coisas aqui. O que eu aprendi com você? Eu aprendi com você a dependência, a responsabilidade, você passar segurança, ser uma pessoa séria, que apesar dos seus erros, quando eu olho para você, apesar dos erros que aconteceram, tudo que aconteceu que a gente sabe, aos 13 anos a nossa família se desfez, você saiu de casa e tudo mais. Mas quando eu olho para trás, eu não olho com ressentimento aquilo. Eu olho hoje pensando assim, poxa, aquilo tudo nos ajudou.
ajudou você, ensinou a mim. Claro, na época foi doloroso, foi horrível. Como eu já falei algumas vezes, eu queria morrer quando eu via a nossa família se desintegrar. Mas o que eu lembro é essa postura séria que você teve, que apesar do sofrimento e de tudo mais que você passou e tudo que aconteceu, você manteve a firmeza, você respeitou, apesar dos erros, você respeitava a mãe, a nossa família, você respeitava do seu jeito, do jeito que você sabia. E a gente sabe que houve coisas piores e maiores fora do seu controle que causaram a situação toda que aconteceu. Mas o que eu guardo comigo é isso, essa imagem de alguém forte, de alguém sério, responsável, que a gente pode contar e que, tendo o que você tinha, que era pouco, em termos de aprendizado, de saber o que era marido, de saber o que era pai, você fez um ótimo trabalho. Mesmo, porque eu nunca fui filho. Né? Ou seja, por não ter pai, eu não posso dizer eu aprendi com meu pai. O mundo me ensinou e o que os meus olhos viam foi o que eu colocava em prática, ou certo ou errado, mas para mim era aquilo que prevalecia. Evidentemente, quando você não tem uma visão de algo e coloca aquilo em prática, você vai saber se está errado ou está certo depois que faz. Né? Fico até grato de você falar assim, que tudo que aconteceu ainda traz lembranças, e para mim traz lembranças boas, traz lembranças ruins. E te digo sinceramente, se pudesse voltar ao tempo, vocês pequenininho, eu teria agido diferente. Mas aí quem sabe a história também ia ser bem diferente hoje, A gente nem ia se conhecer, tá? Exatamente. Isso, eu acho que é o que a gente sempre fala, né? Se a gente pudesse poupar o sofrimento, a gente pouparia, ninguém gosta de sofrer. Mas a dor é um grande professor, para quem é bom aluno. Né? E quem não aprende, repete de ano. Então, se a gente aprendeu o que a gente sabe hoje, foi pela dor, foi pelo que a gente sofreu, e você também sofreu, e aprendemos. Então, eu digo assim, foi duro? Foi, mas eu não troco as lições que nós aprendemos. E eu não trocaria o que eu tenho hoje por voltar atrás e impedir que todo aquele sofrimento tivesse acontecido. Eu não trocaria tudo isso. Cooperou, né? Exato. Tudo cooperou. E até, assim, na época, foi muito difícil, né, não ter o Senhor lá no nosso casamento, né, não ter lá a presença do Senhor. Mas hoje nós temos o Senhor. O que acontece muitas vezes? Às vezes a pessoa erra e ela fica presa naquele erro pro resto da vida. Ela nunca mais sai daquele erro, ela nunca mais tenta melhorar, compensar o que aconteceu. E eu não vejo isso no Senhor, eu vejo que o Senhor compensou tudo. Porque o Senhor voltou para a família, voltou para Dona Lilian, voltou o que era antes, melhor, né? Muito melhor, está aqui. Tem um fato que eu não sei se está programado para a gente falar aí depois, mas nós fizemos o casamento, eu fiz o casamento do meu pai com a minha mãe. Foi. De novo. Vocês já viram isso? Né? O filho casar o pai e a mãe? Pois é, eu casei novamente meu pai e minha mãe em 2011, quando eles, depois de muito tempo de separação, decidiram que já era suficiente aquela... Já conhecia a peça. Aquela brincadeirinha toda de vai e vem, já tinha acabado, então vamos agora voltar logo, porque é aqui que a gente pertence, juntos um do outro, né? Então nós fizemos o casamento de vocês em 2011 e a gente vê que mesmo os erros, eles nos ensinaram, né? Então eu também tomo os erros e os problemas que aconteceram no nosso passado como grandes professores. A gente conta no Casamento Blindado como, por exemplo, eu via você, pela sua própria maneira, o seu temperamento, ficar calado com a mãe, lidar com um problema de casal, se fechando, emudecendo com ela, e eu repetia isso com a Cristiane. Quer dizer, a gente só faz aquilo que a gente sabe, né? E o que eu sabia era aquilo, que eu via isso em você. Mas eu me dei conta que aquilo ali era a maneira errada. Então, eu aprendi com o erro a fazer o certo. E em várias coisas que aconteceram no nosso passado, tanto no meu passado também, como no seu, eu aprendi que a gente tem que usar os nossos erros para aprender o correto. Então, eu não lhe aponto o dedo, quem sou eu para lhe apontar o dedo, eu não lhe culpo, ao contrário, eu acho que tudo nos ajudou
tanto a gente quanto a você. E hoje, se a gente ensina muito sobre casamento, é sobre tudo que aconteceu no passado. Tá vendo? Desde casa, desde a vida de solteiro e de adolescente que a gente via, a gente vai passando isso para frente. Quer dizer, não haveria casamento blindado, não haveria escola do amor, se não tivesse esse treinamento, essa primeira escola difícil que a gente teve lá na infância e na adolescência. E põe difícil nisso aí, né? Porque eu acredito que a minha maneira naquela época lá de tratar era muito rígida, era muita ignorância, é muita estupidez. Eu exigia algo de vocês, e até, como você disse, da tua mãe, você da minha esposa, algo que não estava ao alcance, vamos dizer assim, eu não tinha nem direito de exigir. Mas era uma cobrança, sabe, uma cobrança persistente. Era algo que eu cobrava de você, porque você às vezes chegava em casa, saía de casa na sexta-feira, voltava na segunda, eu trabalhava e ia dormir em cima da bancada. Então tudo aquilo para mim era motivo para poder... O que ele ficava fazendo nesse fim de semana? No fim de semana, ele sumia. Ele sumia fazendo o quê? Ele ia pra igreja. Eu sumi, olha só, eu não sumi. Parece que eu ia pra balada, que eu ia usar droga. E não era, eu tava na igreja, que foi onde eu me apoiei, porque eu estava com a cabeça perdida quando tudo aconteceu com a nossa família, e eu encontrei o apoio na fé. Então eu passava muito tempo na igreja, porque aquilo não só me confortava, mas eu também passei a ter gosto de ajudar outras pessoas. E aí eu ficava pouco em casa, mas ele ficava revoltado que eu não ficava em casa. Agora, o mal culpado era ele, que nem estava em casa. Nem em casa ele estava, e ele queria cobrar que eu estivesse em casa. Mas, pois é, havia rigidez, né? Mas eu aprendi dessa rigidez também, porque a sua maneira rígida, você acordava 6 da manhã, às vezes antes, ia lá acordar a gente e tal, e a gente, quando ouvia o seu chinelinho chegando perto do quarto... Rígido também. Ele é um A gente pai. ouvia o chinelinho dele, era o de nosso despertador, o chinelinho dele vindo, aproximando do quarto, a gente sabia, não, já vem o pai acordar a gente. Mas isso nos causou uma disciplina. Até hoje eu não consigo ficar muito tempo na cama e tal, muito tarde. Quer dizer, tudo isso nos ajudou. Então não se arrependa dessa rigidez, não, porque eu acho que os 4 filhos precisavam dela. Mas hoje a gente vê as coisas porque a cobrança da gente é muito grande. Até a mim eu cobro demais. Até hoje eu sou rígido comigo mesmo. E alguma coisa ainda permanece com a meta de dizer assim, olha, meu caminho é esse. Não tenho, vamos dizer assim, que transformar qualquer coisa, porque o que tinha que ser transformado já foi. Eu continuo aprendendo, isso pode ter certeza, até com a Escola do Amor eu aprendo muito. Eu acho que você lembra, uma vez eu falei com você assim, olha, o certo é o pai ensinar o filho, não é o filho ensinar o pai. Mas como você já fez até o casamento, o que eu vou falar mais? Não é? Não posso falar mais nada. Bom, vamos agora saber o que alguns famosos aprenderam com seus pais e quais as principais lições de pai para filho. Acompanhe. Eu conheci meu pai com 18 anos de idade e de um tempo, desde então a gente vem trabalhando a nossa relação, porque eu não tive, né, um contato muito próximo com ele na minha infância, né? E se tem uma das lições assim que eu aprendi com ele é isso, é sobre o perdão a si próprio e em você perdoar também o seu próximo, né? Essa minha parte assim de ser extrovertida que as pessoas falam, de levar a vida com muita leveza, de ser muito alegre, eu puxei do meu pai. Eu aprendi muitas lições com meu pai. O otimismo, o olhar doce para a vida, rir de tudo, não valorizar os momentos ruins, as dificuldades. Eu sempre morei num condomínio e meu pai falava 11 horas da noite você tem que estar em casa, final de semana. Aí eu lembro que quando eu atrasava assim, ele me colocava de castigo. E eu acho que isso foi muito bom para minha educação. Eu aprendi a ter disciplina, eu aprendi a ser uma pessoa que cumpre as regras da vida. E se eu puder dar metade da educação que meu pai me deu pro meu filho, já vai ser um presente. Para ele não tem tempo ruim. Ele é um cara que até hoje, meu pai tem 84 anos. Ele é um cara que ele sempre vê o lado bom da vida, tá sempre sorrindo, sempre otimista. Isso é maravilhoso, porque ele, na idade que tem, ele não tem uma doença, cheio de saúde, e é isso que eu herdei pra minha vida, e é isso que eu quero passar pros meus filhos. Eu só queria dizer que eu te amo. Agradeço a Deus por ter você na minha vida de novo, por tudo que a gente tem trocado, por toda a parceria que a gente tem tido, e dizer que eu te amo. Eu amo muito. Agradeço por todos os ensinamentos. É difícil falar meu pai, né? Por todo o amor,
e por todo exemplo que você foi. Hoje eu sou quem eu sou graças a você. Graças à educação que você me deu, graças à índole, a tudo. Eu te amo, feliz Dia dos Pais. Paizinho, feliz Dia dos Pais. Se você não existisse, eu iria te criar, porque você é um ser humano assim excepcional. Te amo muito, desejo um feliz Dia dos Pais e espero comemorar essa data por muitos anos ainda. Te amo, paizinho. Ele iniciou a carreira na década de 70. De lá pra cá, foram mais de 14 novelas, 10 filmes, além, é claro, das participações no teatro. No auge dos seus 57 anos, André de Biagi adora a profissão. Mas tem algo que ele gosta muito mais. E sabe o que é? Ser pai. André, qual é a sua maior paixão? A vida, os filhos, a família, o planeta. Biagi está casado há 20 anos e tem 2 filhos do primeiro casamento. Hoje eu tenho 2 filhos, homens já grandes. Tenho 2 filhas também já grandes, enteadas, né, que são enteadas minhas, que estão comigo há mais de 20 anos. Como uma boa família italiana, o ator gosta de ter todo mundo assim, bem pertinho. Isso ele aprendeu com o pai, seu Pedrinho, que sempre apoiou o filho em tudo. Meu filho, bota foco, entendeu? Se você é cinema que você quer fazer, televisão, vai, mas faz direito, faz certo e faz com amor. Hoje, André interpreta o misterioso professor Dante, da novela Vitória. Aqueles meninos vão ter uma história bonita para contar para os filhos, viu? O filho Felipe é fã de carteirinha. Ele faz tudo muito bem, assim, tudo com muito foco. E é isso que eu procuro levar dele, fazer tudo da melhor maneira possível. Apesar da vida corrida, o ator sempre reserva um tempinho para os filhos. Aliás, ele adora uma boa conversa. A gente sempre conversa, fala a verdade, o que está acontecendo? E sempre batendo papo, abraçando, quer dizer, conversando, dando força, estando do lado, apoiando. E nesse Dia dos Pais, eu pergunto: ser pai para você é? Ser pai é ser rígido quando tem que ser carinhoso quando tem que ser. Ser pai é maravilhoso, né? Ser pai é aquilo que a gente deixa. É o melhor pai do mundo, o melhor impossível. Foi feito para mim mesmo. Além disso, queríamos acrescentar para aquelas pessoas que nunca tiveram um pai, né? Você que cresceu, infelizmente, não teve pai por qualquer razão, mas isso não quer dizer que você precisa ficar com essa marca pro resto da sua vida, porque o que muitas pessoas nessa situação fazem, elas adotam um pai, uma figura de pai. E às vezes essa figura passa a ser a própria mãe, que tem que ser mãe e pai ao mesmo tempo, ou um outro familiar, uma pessoa da família, ou até mesmo uma pessoa mais próxima, um amigo, alguém que ajudou, que teve um impacto muito grande na sua vida, que lhe serviu como um bom modelo. Um pai é assim, eu vejo que uma das principais definições de um pai é que ele te apresenta como um modelo para a vida. Alguém que você pode olhar como referência e dizer assim, eu vou seguir esse exemplo, que se eu seguir esse exemplo, eu vou me dar bem. Eu estou lembrando agora, naquela época que o seu Celso ficou ausente por alguns anos, né? Por causa da sua decisão. Você teve um pai. Né? Você teve um pai, você teve alguém que cuidou de você como pai, né? E eu gostaria de mostrar para vocês quem foi esse pai. Rola aí o VT, por favor. Toda vez que eu penso no meu pai, penso na sua força, pois muitas vezes senti-me fraca, incapaz e só. Mas quando olhava para ele, o seu olhar carinhoso e ao mesmo tempo certo daquilo que vive e crê, sem uma palavra ele me ajudou. Lembro-me das vezes que pedi sua ajuda, cheia de lágrimas nos olhos, e ele não se deixou levar por elas. Pelo contrário, até aparentemente foi incompreensivo, usando a sua fé para me levar a olhar para frente. E foi com essa fé que ele me passou e tem passado que eu cheguei aqui hoje. Hoje eu sou uma mulher de Deus, não por méritos próprios, mas por ter seguido os seus passos. Hoje eu olho para frente,
Não me deixo levar pelas injustiças e nem todas as calúnias que recebo por causa da minha fé. Hoje eu sou uma mulher feliz no meu casamento, porque eu usei a mesma fé que o meu pai usou para conseguir ser um exemplo para todos nós, seus filhos. Eu vejo Deus no meu pai, e por mais que muitas pessoas o amem e outras o odeiem, eu sempre serei grata ao seu papel em minha vida. Sempre seguirei nesse mesmo caminho, os seus passos, aonde Deus me enviar e no que Ele me pedir. Farei o que meu pai sempre fez. Usarei a minha fé e conquistarei. Farei a diferença aonde eu for, aonde eu estiver e com quem ao meu lado estiver. Pois o meu pai fez a diferença na minha vida. Você acertou, pai. E eu quero também deixar aqui a minha grande consideração que eu tenho pelo pai da Cristiane, meu sogro, o Bispo Macedo, porque foram, como você falou nesse vídeo, você vê Deus no seu pai. E eu acho que, claro, o maior pai de todos, o nosso pai, é Deus. Mas Deus se manifesta pra gente através de pessoas. Essas pessoas podem ser o nosso pai natural, o nosso pai biológico, pode ser uma pessoa diferente, uma figura de pai. E no momento da minha angústia, no momento do meu sofrimento, do meu desespero, em que o meu pai natural não estava presente, eu tive muitos pais. Como você falou, na igreja, na época que eu estava, encontrei a minha fé, eu encontrei ali pessoas na igreja como figuras de pai que nos ajudaram em momentos que você estava tendo as suas próprias lutas e não podia nos dar aquele exemplo, né? Então as pessoas têm que saber aproveitar os bons exemplos que elas têm ao redor de si mesmas. E eu deixo aqui o meu abraço ao Bispo Macedo e a todos aqueles que me ajudaram ao longo da minha vida e continuam sendo boas referências para mim. Mas antes de encerrarmos, né, vamos ouvir agora algumas pessoas muito especiais na vida do Renato e seu Celso. Meu pai era um homem divertido, era um pai divertido, ele brincava muito com a gente, levava a gente pra praia, piscina, era uma das diversões mais atrativas para nós, né? O ambiente era bom, né? Éramos 4 irmãos, eu a única menina, então você imagina que eu vivia fugindo dos ataques dos meus irmãos, né? A mãe não dava serviços domésticos para os meninos fazer, então a parte dos serviços domésticos ficavam todas comigo e com a minha mãe, é óbvio. E eles viviam me enchendo as paciências, me chamando de doméstica, cantava aquela música doméstica, ela era doméstica. E aí o meu pai tinha que me proteger de alguma forma, porque eu ia chorando para a barra da saia dele, né? E depois, todo final de mês, eles tinham o castigo que eles mereciam por me importunar. Eu, por exemplo, nunca levei um tapa do meu pai. Ele sempre foi muito rígido. Não podia ver ninguém com chiclete na boca. Palavrão, então, imagina, se nós falássemos, uma das regras que eu me lembro muito bem, que tinha que comer toda a comida do prato. Né? Não podia deixar um carocinho de arroz. E tinha que dormir na hora certa. Não podia ficar assistindo televisão até tarde. Ele não gostava muito disso, não. Ele acertou, nos ensinando a ser honestos, etc. Pai, Deus tem um plano na vida de todos nós. O que eu desejo para você nesse Dia dos Pais, que Deus te abençoe imensamente, que Deus te dê sabedoria, que Deus te ilumine a cada dia da sua vida. E eu te amo, você sabe disso. Um beijo. Meu pai, ele trouxe uma disciplina dentro de casa. Por exemplo, nós aprendemos a ter responsabilidade logo cedo. E isso eu acredito que veio pela parte do meu pai. Na área, por exemplo, tinha que acordar cedo, era o trabalho, era não perder a hora, era cumprir as coisas de uma forma correta. Dentro de casa, por exemplo, eu me lembro que na hora de almoçar, na hora de jantar, todos tinham que estar na mesa. Eu tinha um vizinho, nós estudávamos juntos na mesma escola, e esse vizinho um dia era tipo 6:30 da tarde, ele foi tocar a campainha da minha casa com uma bola debaixo do braço, foi me chamar para jogar bola, era 6:30 da tarde. E meu pai abriu a janela e meu amigo falou, olha, eu quero chamar o Marcelo para jogar bola.
E meu pai então disse, olha, já está muito tarde, ele não vai sair na rua agora. E aquele dia eu fiquei com uma vergonha, fiquei envergonhado. E agora, o que eu vou falar pro meu amigo na escola? Fiquei triste com meu pai naquele dia. No dia seguinte, fui para a escola e falei com meu amigo, falei, olha, você desculpa aí, meu pai não deixou jogar bola, meu pai é assim mesmo. E sem deixar ele terminar, esse meu amigo olhou para mim e falou assim, olha, eu queria ter um pai igual o seu. Eu até assustei um pouco, falei assim, por quê? Não entendi. Ele disse, olha, porque meu pai não é assim, se eu quiser até durmo fora de casa, assim, meus pais não ligam. Então, naquele momento ali, eu senti uma diferença, eu senti como eu tenho um pai que cuidava, que tinha um cuidado, uma disciplina, uma forma de proteção dos filhos, né? Oi, pai, eu queria poder agradecer a sua disciplina, o seu cuidado que você teve desde de criança, que você sempre procurou passar isso dentro de casa. Eu me lembro que às vezes você chegava em casa do trabalho cansado, com muitas dificuldades, mas sempre trazia alegria, e nós, filhos, eu principalmente, mas todos nós sempre esperávamos pela hora que você chegava em casa, porque independentemente da situação, você sempre trazia alegria e sempre trazia uma brincadeira e momento bom. O momento do jantar para nós, o momento do almoçar era muito importante, porque você sempre estava lá na mesa. E eu quero agradecer muito por você ter passado isso para nós, essa disciplina. Um grande abraço, feliz Dia dos Pais. É até difícil ouvir isso aí. Eu não tenho palavras, só para agradecer. Bom, o abraço que ele não pode dar, eu vou dar então aqui você agora. Feliz Dia dos Pais e muito obrigado, tá? Não quebra, não. Tá bom? É a minha filha também. Tá bom? Nosso pai. Que Deus abençoe. Obrigado. Força. Deus abençoe. Muito bem. Pais não são perfeitos. Eles erram e com a maturidade você vai conseguir entender os erros deles. Vai separar o que está certo para você e perdoar aquilo que estava errado. E esta é a grande lição de vida. De repente, ele vira seu herói de novo. Não aquele da sua infância, que tinha superpoderes, mas um de carne e osso, com quem você pode contar. E mesmo que em algumas fases da vida, pais e filhos tenham suas divergências, o pai sempre estará a postos na hora em que o filho precisar. O inverso também deve ser verdadeiro. E pais, lembrem-se, aquela atitude que para você pode parecer insignificante em determinado momento, pode ter grande impacto no futuro do seu filho. Então preste atenção para eles. E para quem ainda não é pai, mas vai ser, pensem sempre na responsabilidade que é ser um bom pai. Daqui a pouco, tem dúvida e está pensando em se casar? Saiba como lidar com ela. Vamos falar sobre isso já já. O que pode mudar na sua vida em 1 minuto? A cada minuto, você tem 300 chances de se apaixonar ou de se interessar por alguém. Sim, a neurociência afirma que o cérebro humano precisa de apenas 0,2 segundos para despertar o amor. A cada minuto, 3 pessoas dizem sim e se casam. A união não demora mais que 1 minuto para ser formalizada. Um desses 3 casais vai se separar, o que significa que a cada minuto um divórcio é assinado. O que você vai fazer com o seu minuto? 120 minutos para blindar seu casamento. Seu casamento protegido, 1 minuto de cada vez. Seu casamento ainda tem 1 minuto de vida? Mas afinal, o que é uma dúvida e por que ela surge? A dúvida é uma grande brecha. É como abrir um buraco que pode acabar se tornando um precipício. Se você pensar, isso pode não dar certo, e aquilo acaba acontecendo, você perde a sua força e abre uma porta para um possível fracasso. A dúvida, claro, não faz bem para nada e nem para ninguém. E muito menos no casamento. Mas, infelizmente, isso é muito comum, principalmente antes do casamento. Veja só.
chegou a hora. Depois que eu passar por essa porta, minha vida vai mudar para sempre. Finalmente, eu e o João Vitor vamos ficar juntos, dividindo o mesmo teto, a mesma vida e, claro, a mesma cama. Claro que também vamos dividir os problemas, né? As contas para pagar, as manias de cada um, o futebol. Tem que fazer comida, lavar louça, varrer chão, cuidar da roupa. E se ele começar a roncar? Ah, não, isso não, ninguém merece. Ah, mas também tem um lado bom. É de namorar, de ter minha própria casa, de não ter hora para chegar, viajar quando quiser, curtir a vida, ser dona do próprio nariz. Mas será que ele vai controlar tudo que eu faço? Será que eu vou poder continuar encontrando com as minhas amigas? Ah, mas também quem vai querer encontrar com as amigas tendo o maridão pra curtir em casa? Eu é que não. Eu prefiro um jantar romântico, assistir um filme, uma boa conversa, como a gente sempre tem. Casar é bom sim. Afinal, construir sua própria família, ter filhos, sua casa, é o sonho de qualquer um. Não, mas eu não sou qualquer uma. Eu sou eu. Quero ter minha vida própria, curtir, dançar, namorar. E por falar nisso, aquele gato do Joaquim, cada vez que eu olho pra ele, eu tremo. Calma, Maria Cecília, calma. Esquece o Joaquim. Isso não é hora de ficar pensando nessas coisas. Entra nessa igreja, vai até o pastor e diz que sim. Ponto final. Não foi isso que você sempre quis? Morar com o João Vitor, casar com ele? Então, chegou a hora. Mas, o que eu vou fazer se as coisas não saírem como eu estou planejando? E se ele virar um mala sem alça? E se eu não puder mais fazer as coisas que eu gosto? Rotina de casamento é insuportável. Ah, mas eu amo ele. Eu não ia aguentar viver sem ele. Minha vida fica muito melhor quando a gente fica junto. Eu não aguento ficar nem um dia sequer sem ver ele. Ah, ó, já tá na hora. A hora é agora. Será? Pois é, tem gente que é exatamente assim, o que passa na cabeça delas e deles exatamente alguns dias ou momentos antes do casamento. Vamos agora ver alguns exemplos na ficção e mostrar como isso pode pegar no bolso dos fujões e fujonas de última hora. Acompanhe. Você já imaginou ser abandonado às vésperas do casamento? Foi o que fez um noivo indeciso de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Ele desistiu de subir ao altar 3 dias antes do casório. Só que a decisão custou caro. A ex-noiva entrou com uma ação na justiça contra ele. O fujão foi condenado a pagar cerca de R$27 mil por danos morais e materiais, mais 10 mil pelo desgaste emocional. Nós fomos às ruas para saber o que as pessoas pensam do assunto. Eu ficaria muito chateada pela situação constrangedora, né? E também porque eu esperava que a pessoa que quis casar comigo aceitou, me amava de verdade. Pegaria as coisas dela, jogaria fora e faria ela passar pela mesma vergonha que eu passaria diante do altar. Quando acaba a confiança nesses casos, se for algo muito grave, realmente é difícil. Você não pode estar assumindo um compromisso com dúvidas. Na dúvida de um casamento que provavelmente não daria certo, eu efetivaria o cancelamento no altar, se preciso. O que eu não quero pra mim, eu não quero pros outros, então eu não faria isso. Quando eles costumam vir pra cá procurando um serviço de assessoria, a gente consegue observar quando já há algum tipo de estresse no pré-casamento, intervenção muito forte da família. E eles chegam inseguros? Bastante. Teve um caso, já tem um tempinho, por algum motivo, eu acredito que mais pela insegurança do noivo, que ele falou que achava que não estava muito preparado para casar, eles desmarcaram com 6 meses, faltando uns 6 meses para o dia do casamento. Passado ali mais ou menos uns 2 anos, eles me procuraram de novo. Olha, lembra da gente e tal? Eu falei, claro, agora a gente vai casar, vai ser de verdade, né? E realmente casaram. Casaram, foi uma festa muito bonita. E pelo que soube depois, acabaram que não continuaram juntos. E você é casada? Eu sou. Hoje eu tô no meu 2º casamento. Casei na primeira vez, muito jovem. E eu realmente estava em dúvida
se era a pessoa certa ou não, apesar de já namorar há muitos anos. E mesmo assim você levou em frente? Eu levei em frente. Eu, infelizmente, não tive orientação. E pra mim era algo assim que não existia essa possibilidade de já estar com o casamento preparado e de repente desmarcar. Era muito... não existia pra mim, não passava isso na minha cabeça. Isso tinha que ter muita coragem, né? Tinha. Eu admiro quem tenha. É melhor assim do que passar, pelo menos no meu caso, passar por um processo de divórcio, que é muito desgastante, por mais que seja algo amigável, né, é desgastante. Dá pra perceber entre um casal, quando um dos dois demonstra mais a insegurança de se casar? Sim, entendi. Sim, nos 2 casos que eu tive na assessoria, era mais perceptível pela noiva a insatisfação. O noivo, ele já não deixava transparecer muito. É bom pensar direito mesmo, já que para a justiça, os valores de indenização variam de 3 a 30 mil reais e são levados em conta gastos com organização, vestido, buffet, tempo e prejuízos emocionais. Que sirva de aviso aos noivos indecisos. Nós não vamos nos casar! Bom, então vamos dar agora algumas dicas do que nós temos a dizer para quem está vivendo essa situação de dúvida. Casa ou não casa? Casamento é para mim, vai dar certo ou não vai? Isso é muito sério, né? Primeira coisa, é preciso separar os sentimentos e usar a cabeça para saber qual é o seu problema. É com o casamento ou é com o noivo? Se é a respeito do noivo ou da noiva, por exemplo, então é porque vocês ainda não estão prontos para se casar, né? Mas se você tem dúvidas a respeito do casamento em si, isso é totalmente normal, porque você está entrando numa fase diferente e nova para você. Então esse pouquinho de medo é um tanto normal. Aí você pode lidar com essa dúvida assim, ó. Vale a pena passar por problemas de adaptação para estar ao lado dessa pessoa ou não? Se sim, então não precisa ter medo, porque o resultado final é bem melhor. O que vocês podem fazer também é se preparar para o casamento. Vocês podem assistir nossas palestras ao vivo às quintas-feiras, às 20 horas, aqui na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Acontece todas as quintas-feiras. Inclusive a partir do dia 28 desse mês, essas palestras serão feitas lá no Templo de Salomão. E para você participar, você terá que reservar um lugar. Exatamente. Tudo é gratuito, mas você vai precisar de uma credencial especial que você pode retirar gratuitamente. Mas você precisa saber o local mais próximo a você, então para isso você pode visitar agora o site r7.com/Escola do Amor ou visite-nos amanhã na Vila Mariana, na Rua Domingos de Moraes, 2051, né? E nós temos o livro também, Casamento Blindado, que vai ajudá-los a se preparar, porque quando você não sabe, né, o que é o casamento, é normal você ter medo, você ter dúvida. Mas quando você já sabe o que esperar, já traz uma certa confiança, né? Do que esperar. O livro Casamento Blindado, o seu casamento à prova de divórcio, tem sido um manual para noivos que querem se preparar para o casamento. Quando você lê esse livro, você não entra no casamento cego, nem surdo, nem desabilitado. Você está preparado e consciente do que esperar e de como agir dentro de um casamento. Então vale a pena um investimento, pequeno investimento, para você adquirir o livro e lê-lo, obviamente, praticar e conversar sobre o que está lendo com o seu noivo, com a sua noiva. Livro Casamento Blindado você encontra nas principais livrarias ou pelo site casamentoblindado.com. Bom, infelizmente a aula de hoje acabou, mas estamos preparando mais lições para a semana que vem. Você vai saber como uma lista ajudou a salvar o nosso casamento e como também essa lista pode ajudar o seu. E o que é melhor, casar uma única vez ou ter vários relacionamentos ao longo da vida? A nossa resposta você já sabe, né? Mas nós vamos discutir aqui mais sobre esse assunto na semana que vem. E antes de nos despedirmos, um toque especial para quem está em Londres ou nas proximidades. Nós vamos dar uma aula ao vivo aí, dia 28 de setembro, lá no Wembley Stadium. Então anote aí, dia 28 de setembro, às 14 horas, no Wembley Arena. Wembley Arena, não Stadium. Stadium vai ser daqui a alguns anos. Mas no Wembley Arena.
Confira o endereço que aparece na tela e qualquer dúvida, entre em contato pelo telefone que está aí também. Todos que querem aprender sobre o amor inteligente estão convidados. Esperamos vocês lá. Tchau, tchau. Tchau.